Muito boa noite, senhoras e senhores. Dando oi assim por causa do tema da live, né? Pera aí, deixa eu colocar vocês aqui do meu ladinho. Meu Deus do céu. Estou apenas com 86 abas diferentes, ok? Então me dá só um segundinho, deixa eu colocar vocês aqui do meu ladinho. E deixa eu agradecer as pessoas que tornaram esse Hype Train possível, porque, meu Jesus amado, VK, obrigado pelos 5. Decoso, muito obrigado pelo Prime. Crazy Enzo, obrigado pelo sub. Caio, valeu pelos 2 subs de presente. Lídia, muito obrigado pelos 16 meses. Andressa, muito obrigado pelo Prime. Vó Paula, obrigado pelos 24 meses. Black Sand, obrigado pelos 2. Andrew, pelos 3. Nenzing, pelo Prime. Sara, obrigado pelo Prime também. Babi, muito obrigado pelos 24 meses. 24 meses. Esse mês, inclusive, completa 2 anos que estamos fazendo live aqui pra valer na Twitch. Sejam muito bem-vindos. Fico muito feliz. Epifanda, obrigado pelos 10. Oliveira, muito obrigado pelo sub. Ave Princess, obrigado pelos 3. Não sei se eu li certo. Helder, muito obrigado pelos 21. Meu povo! Cuscuz está pro! Orange, obrigado pelo Prime. Jordan Andrade, obrigado pelo sub. Lucas, muito obrigado pelos 10. Lucas CQC, quase um aninho, é verdade, amigo. Carai. Luana, muito obrigado pelo Prime. Gabriel, obrigado pelos 3. Caio, obrigado pelos mais 2 subs de presente. MVD Autistic, muito obrigado pelo quê? Pelos 5 subs de presente pra comunidade, muito obrigado. Basínia, muito obrigado pelo Prime. Caio, obrigado por mais 2 subs de presente. O que está acontecendo? O gerente está louco hoje. Alana Nascimento, obrigado pelo Prime. Harvard, obrigado pelo sub. Lari, muito obrigado pelos 1000 bits. É aqui a live de chorar? Não. Essa é uma live feliz. É uma live alegre. Uma live onde celebramos a vida, chat. Uma live onde celebraremos a vida de um personagem muito querido por todos. Pelo menos que estão aqui, eu espero. Pelo menos por mim. Pelo menos talvez de quem esteja assistindo. Eu vou começar a ler já as mensagens de vocês sobre o Joey. Obviamente foi um episódio muito emotivo, emocional pra muita gente. Chat, eu pedi pra Vó Paula me ajudar com alguns tópicos do que conversar nessa live hoje, porque eu não tinha preparado nada em específico. Eu tenho algumas coisas pra falar sobre o Joey. Coisas que não necessariamente foram reveladas durante os episódios. Então eu tenho uns pontos aqui que também foram construídos juntos com a Nan do Ordencast. Não sei se a Nan tá no chat. Lari, muito obrigado pelos bits. Apenas obrigado pelo Joey. E eu nem sofri. Apenas fui fazer o Enem no outro dia com o olho inchado e dores de cabeça. Entendi. Acontece. Eu fiquei pensando nisso também. Muita gente falou. Tem gente comentando na hashtag, como é que eu vou fazer o Enem, meu Deus do céu. Ai. Bom, vamos começar pelo começo. Joey Joe, que foi um personagem que eu criei em questão de minutos. Eu acho que eu até já tinha comentado sobre isso. O Daniel Hartman, quando o Selbit me convidou pra participar do RPG pela primeira vez, eu passei uns dias escrevendo sobre o Daniel. Eu pensei sobre o passado dele, sobre o significado do sobrenome dele, um background da infância dele. Eu escrevi algumas histórias de terror, sendo a principal contos de uma criatura carente, que o Selbit veio a usar nos primeiros episódios ali, de Calamidade, que é a criança que se transforma no negócio, que era um monstro que se alimentava especialmente de mulheres grávidas, porque ele tinha inveja das crianças, dos bebês que ainda iam nascer. Era uma criatura que não se sentia amada e de tanta inveja que ele sentia desses bebês que nem nasciam ainda e já eram amados, ele odiava, ele passava a odiar essas mulheres, então ele matava as mulheres. Então essa foi a primeira criatura que o Daniel Hartman, aliás, a principal que o Daniel tinha criado. E o Selbit, obviamente, adaptou isso ali na história, ele fez como encaixasse melhor, né? Já o Joey, depois da morte do Daniel, passou um tempinho ali, o Selbit veio conversar comigo, quer participar quer continuar participando da Ordem Paranormal com um novo personagem e tal? Eu assim, quero. E chegou, sei lá, no limite do dia que ele precisava pra começar a criar as artes, criar os conceitos, criar as miniaturas, os spritezinhos dos personagens pra colocar no tabletop. E ele assim, amigo, eu preciso que tu me mande isso agora. Eu assim, tá, beleza. E na época eu tava muito viciado em Jojo. E eu pensei, bom,
eu quero que seja um personagem japonês dessa vez. Porque o Daniel Hartman era pra ser japonês. Eu só não fiz porque, não sei. Eu pensei assim, não, eu acho que esse personagem, pelo menos eu quero que tenha a minha fisionomia. Só que ao invés de ser um pouquinho mais, sei lá, cheinho, eu quero que ele seja, tipo, magrelo e, inclusive, tenha problemas alcoólicos, que foi o que o Daniel tinha. Eu tava muito viciado em Jojo na época, assim, não, beleza, ele vai ser um personagem japonês, e eu quero fazer alguma referência a Jojo. E provavelmente vai ser no nome dele. Então, na hora, eu mandei mensagem pro meu amigo japonês, o Bruno. Ele não é japonês, né? Ele é brasileiro, mas ele mora lá. Ele tem as duas descendências, brasileiro e japonês. E eu perguntei pra ele se ele conhecia algum sobrenome japonês que começasse com Jo. Jo. Deixa eu abrir o Paint aqui, inclusive, que eu até tinha preparado aqui pra mostrar. E aí ele, olha, cara, eu acho muito massa o sobrenome Joki, ele me mandou. Eu assim, porra, pior que é legal mesmo. Pior que é legal mesmo. Aí eu pensei assim, beleza, já tem o sobrenome. Aí eu falei pra ele, olha só, eu queria que o primeiro nome tivesse o começo com Joe também. E aí, junto com ele, eu não lembro quem é que foi que bolou, mas eu acho que fui eu mesmo que bolou o primeiro nome. Eu acho que vai ser Joey. Porque eu gostava muito do Joey de Friends, e aí eu pensei assim, cara, a única referência de nome com Joe, eu não sei porque que eu tô pensando nisso, que não tem a ver com Jonathan ou Joseph, porque eu não queria que fosse uma diferença, eu não queria que fosse uma referência direta a Joe, tipo assim, o mesmo nome, eu queria que fosse uma coisa diferente. Caralho, esse ar-condicionado não vai ligar, não? Porra, tô com calor. Minhas pernas estão suando. Eu já vou falar sobre o Y ali. Enfim, a gente bolou o nome Joey Joki. E eu passei pro Selbit, ó. Esse daqui vai ser o nome dele. Ele vai ser um rapaz japonês. E ginasta. Esse vai ser o background dele. Eu tinha que escolher uma profissão. Porque na época do Segredo na Floresta, a gente ganhava... Cada personagem tinha uma quantia específica de dinheiro que podia gastar baseado na sua profissão. Só que eu não queria pegar, tipo, uma profissão, sei lá, que desse muito dinheiro. Eu queria que fosse uma profissão que eu pudesse usar em batalha. E uma coisa que o Daniel não tinha era nada de atletismo. Eu pensei assim, não, eu quero meu personagem pulando pra lá e pra cá, correndo e tal. Eu quero que ele tenha mais destreza, eu quero que ele tenha mais vida. E eu não quero arma de fogo. Eu não queria arma de fogo. Mas naquela época, em Um Segredo na Floresta, principalmente, a arma de fogo era o que era mais usado, basicamente. O meu seria rico? Então, eu queria um descolado. Eu não queria um necessariamente rico, sabe? O que eu queria mostrar pra vocês, na verdade, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Eu provavelmente não vou conseguir puxar. Deixa eu ver aqui. Joey. O jeito que eu aprendi japonês é... Como é que é mesmo? Ok. Isso aqui é um shi. Isso aqui é um ji. Basicamente. Pera aí, que tá um pouquinho errado. Como eu aprendi japonês... isso aqui é... Jo. Isso é Jo. Só que é isso aqui, ó. Não é Jo, J-O. Isso aqui é um Yo. Isso aqui, por causa dos dois risquinhos aqui que eu esqueci. Tentem? Tentem? Acho que é tentei. De Shi, ele vira Ji. Então a união dos dois fica Jo. Existe essa leve pronúncia do Y. Só que eu só descobri muito tempo depois. Muito tempo não. Eu confirmei com o meu professor de japonês. E ele falou, não, quando a gente vai pro Romanji, que isso aqui é hiragana, certo? Isso aqui é hiragana. Acho que é mais ou menos isso. Eu não lembro como é que se escreve o yo, mais ou menos. Quando a gente faz pro... Isso aqui é hiragana. Quando a gente faz pro Romanji, ele não fica com Y, ele fica com O. Aí depois que a gente corrigiu. Então... Então foi um delírio coletivo, esse Jo. Só pra avisar. Foi um delírio coletivo, ok? Confirmado que foi um delírio coletivo. E outra coisa que foi um delírio coletivo foi que nesse dia que eu passei os detalhes do Joey Joki para o Selbit, eu digitei a altura dele errada. Eu queria que ele tivesse 10 centímetros a menos que eu, Luba. Eu pensei assim, não, ele vai ser menor. Até porque faz um pouco mais de sentido, principalmente porque ele é ginasta e tal. Não que seja uma regra absoluta, mas geralmente... Quem tá em ginástica é um pouco mais... um pouco menor. E eu queria ter passado a altura do Joey de 1,68. Porque eu tenho 1,78. 1,80 praticamente. Então eu queria que a altura do Joey fosse 1,70.
Só que eu digitei errado. Eu digitei literalmente 1,78. E aí o Selbit simplesmente, né, arredondou pra 1,80 em Um Segredo... Um Segredo da Floresta? No Segredo da Floresta. E ficou. Então, só que eu só me toquei disso no final da temporada. Então a temporada inteira eu imaginei o Joey um pouco mais baixo do que ele era. E só depois eu me toquei que ele era muito mais alto. Principalmente no começo de Desconjuração. Na verdade, eu descobri isso no início de Desconjuração, na abertura. Que o Joey aparece com a espada lá atrás, depois aparece mais gente. Eu assim, não, mas peraí, ele tá meio alto? Ele tá mais alto que eu, em teoria. Aí eu fui falar com o Selbit. Aí eu não sei o que ele fez, mas eu acho que ele mandou um print pra mim, tipo assim, ó. A altura do Joey falou que era 1,80. Eu passei pra todos os artistas que eram 1,80. Eles fizeram baseado nisso. Eu assim, então tá, né? Ficou. Então ficou, basicamente. Joey tem 1,80. Não era pra ter, mas ele teve. Ele teve porque eu não ia fazer os artistas... Eu não ia chegar pro Selbit assim... Não, você precisa corrigir isso, porque é o meu personagem. Eu não ia fazer isso, tá ligado? Mas enfim, acontece. Então o Joey tem 1,80, canon. Só queria lembrar que o Joey nasceu no Japão, fez sua primeira missão no Brasil e morreu na Itália igual a sua pulseira. Isso também foi uma... A gente já vai falar também sobre algumas coincidências que rolaram durante o RPG. Essa foi uma coincidência que eu só me toquei muito tempo depois. Que o Joey tava na Itália, assim, carai, peraí. Era onde Mateu morreu. Desculpa, onde Mateu nasceu. Que era o amigo dele italiano, que ele conheceu no Japão. Ele conheceu o amigo dele italiano e japonês no Japão. E o brasileiro ele encontrou no Brasil quando eles foram todos juntos treinar, basicamente. E sim, foi na ordem certinha, né? Japão, Brasil, Itália. Iniciou no Japão, terminou na Itália. Isso realmente foi muito louco. Ok. Só pra encerrar essa parte da criação do Joey, de como é que foi. Eu literalmente só passei isso pro Selbit, que ele era japonês, que ele era ginasta. E ao longo dos episódios, literalmente ao longo dos episódios, eu fui criando o backstory dele. O Joey eu nunca escrevi nada do Joey antes de começar a temporada, O Segredo na Floresta. Então, por exemplo, o fato dele ser ginasta e o personagem do Luiz, o Chris, ser dublê, eu pensei assim, pô, isso é uma coisa que o Joey admiraria, sabe? Ele como dublê, porque daí, porra, dublê faz um monte de coisa foda, corre pra lá. O dublê é o verdadeiro cara que se põe em risco pra fazer umas manobras muito loucas. Pra ficar descolado na frente das telas. Então, porra, obviamente o Joey seria um cara que admiraria ele e tal. Então, essa foi uma das coisas que eu criei dentro da temporada. O fato do Joey em O Segredo na Floresta querer ficar tirando foto de tudo. E não ser um cara que tem rede social, que não sabe mexer muito bem. Ele só tira foto pra guardar mesmo. De momentos até constrangedores. Esse é um traço de personalidade que eu queria que ele tivesse. Que mais? Acho que não teve características muito específicas assim do Joey que eu pré-determinei. Eu deixei tudo rolar, tá ligado? Aqueles ciúmes dele, isso é um pouco meu. Eu tenho muitos ciúmes de amigo. E eu sempre pensei no Joey como um cara muito carente. Muito, muito carente de amizade. Principalmente porque... E de família também, principalmente. Porque a família dele... Isso é outra coisa que eu coloquei no meio da história. A família dele não aceitava ele. Né? Como... não aceitava, por exemplo, o caminho que ele quis seguir como atleta. Apesar de que, assim, ser atleta no Japão não é uma coisa que... Não é uma coisa que a família vai olhar estranho, por exemplo, necessariamente, sabe? Mas era mais uma questão da família dele. Tipo, o pai... Eu imagino o pai do Joey como um cara de negócios muito bem sucedido, só que é o típico cara que não é feliz. É o cara que trabalha demais, que passa, às vezes, 2 dias inteiros no escritório, dorme lá, não vê os filhos direito. Realmente tem muito sucesso, realmente é muito inteligente, realmente conseguiu muito dinheiro, mas é esse tipo de cara, mais ou menos. Então isso foi outra coisa que eu coloquei na história do Joey ao longo dos episódios, principalmente depois de ver a relação do César com o Chris. O César ser o oposto, no caso. O Chris querendo atenção, o Chris querendo conversar, o Chris querendo ter aquele relacionamento de pai e filho, e o César não. Então é por isso que o Joey meio que criou uma versão ao César no começo, e depois isso mudou, obviamente.
Vazou a descrição do meu pai sem querer? Vixe. Então, o fato da família do Joey não aceitar ele, necessariamente aceitar, entre aspas, é porque ele quis fazer completamente uma coisa diferente, sabe? Ele não quis seguir os passos do pai. E a mãe dele ajudava ele de certa maneira meio velada, sabe? Imagina como se fosse assim, por exemplo, o Joey criança puxando a mãe pra conversar, angustiado, falando, olha só, eu não gosto de estudar, eu não gosto de dinheiro, eu não quero trabalhar em escritório. Eu vi uns meninos fazendo estrelinha, eu fiz estrelinha fácil, eu queria entrar nesse negócio aqui de cheerleader que seja, entendeu? E a mãe dele, tipo assim, o seu pai não vai gostar, tal. E quando o pai entra, ela para de falar, sabe? É mais ou menos nesse sentido que a mãe dele ajudava o Joey. Ela, tipo, não pisava nos planos dele, não desmotivava ele. Muito pelo contrário, até motivava, mas não na frente do pai, porque sabia que isso seria um problema, sabe? E quem de fato realmente ajudava, quem de fato ia nos treinos e assistia o Joey, quem de fato ajudava ele em alongamento ou a treinar de vez em quando, a fazer algumas coisas, no caso era a irmã dele que fazia isso. Eu sempre imaginei dessa maneira. Então era assim mais ou menos que eu imaginava, sabe? Era mais ou menos isso. Quem eram as últimas pessoas da visão do Joey? Exatamente esses. O pai, a mãe e a irmã. A irmã era mais nova, não era mais velha. Eu sempre pensei como se ela fosse mais nova. Desculpa, ao contrário. Ela é mais velha. A irmã mais velha. Eu sempre pensei nela como uma irmã mais velha, por quê? Aí é meio dark. Eu não pensei muito nisso ainda. Eu fiquei pensando, pô... Ok, eu vou falar o que eu pensei, mas assim... Não é que é canônico e também não é que não é canônico, tá? É só uma ideia que eu tive. A irmã do Joey seria tão... Eu não quero dizer negligenciada. Mas vamos colocar a palavra negligenciada só pra fazer sentido. Eu pensei na irmã do Joey como tão negligenciada quanto o Joey, porque... E ela seria velha, ela seria mais velha, 1 ano mais velha só que o Joey. Por quê? O pai dele queria um filho homem. E aí ele teve uma filha, quem ele negligenciou um pouquinho pelo fato de não ser homem. E quando o Joey apareceu, o Joey não quis seguir os passos do próprio pai, e isso deixou ele mais frustrado ainda. Então era essa meio que a backstory que eu criei na minha cabeça. Realmente um pouco perturbador, mas foi isso que eu criei na minha cabeça, mais ou menos. Faz sentido? Eu queria criar uma coisa... Eu queria realmente criar um trauma, sabe? Que fizesse o Joey... Que fizesse o Joey ter esse background muito forte. Algo que ele ainda com certeza não superou. E não vai superar agora, né? Ou pelo menos, né, até no final do episódio passado, ele não superou. E perguntaram por que... Aliás, perguntaram quem foram as pessoas que ele viu na visão, né? Tio Sunluba, desculpa. Desculpa, chat. Eu acho que eu vi no Twitter alguém perguntando assim, mas por que ele viu a família dele... Desculpa, por que ele viu a família dele ao invés dos amigos? Eu achei que ele veria o Thiago, a Liz e o Kaiser. Eu pensei naquela cena justamente porque foi ali a última vez que o Joey se sentiu amado pela família dele de verdade. Que foi quando a irmã dele mais velha deu aquele sorriso e aquela lágrima de saudade que ela ia ficar, apoiando ele em todas as decisões e em todos os sonhos que ele queria conquistar. Aquele foi o último momento que ele se sentiu amado pela família de verdade. Família biológica, no caso, né? Então foi por isso que ele pensou naquela... Foi por isso que ele teve aquela visão. Jean-Lu Cardoso, obrigado pelos beats. Uma pergunta, você pensou em gritar por ajuda pro Aaron enquanto você estava preso pelo Kian? Não. Em nenhum momento o Joey pensou nisso. Em nenhum momento o Joey levaria a atenção do Kian pra outra pessoa além dele. É por isso que eu acho que a morte do Joey tinha que ser como foi. Foi uma morte simples, entre aspas. Foi uma morte em combate. Foi uma morte fazendo o que ele queria fazer. Ele viu que o Kian já perdeu. O Joey sabia que o Kian perdeu. Por isso que eu tava com aquele... Por isso que o Joey começou a falar de uma maneira pra quebrar a cabeça dele, pra quebrar a sanidade do Kian. E dizer assim, tu tá desesperado.
Eu tô vendo que tu tá desesperado. Eu vou morrer, mas tu tá desesperado e tu vai cair. Essa era exatamente... Não era a morte que eu achei que o Joey ia ter, mas eu acho que foi uma das melhores. Porque não foi nada, sabe, muito extraordinário, não foi um final de um episódio, não foi uma coisa que intrinsecamente já seria marcante, sabe? Mas a morte dele foi marcante. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não foi tipo o último momento da temporada. Eu acho que eu gostei por causa disso. Eu fiquei feliz por causa disso, porque foi a morte de um guerreiro, sabe? Então eu fiquei muito feliz do jeito que acabou. Ele morreu sendo guerreiro, exatamente. O tanque que sempre foi, exatamente. Foi a melhor morte possível. Eu acho que sim. Pra gente foi meio desesperador ver como o Selbit ficou. Como foi pra você? Vendo seu amigo mestrando e se negando a fazer algo que a história mandava fazer. Na minha opinião, deixou o momento ainda mais emocionante. Acho que ali deu pra entender o quão grande e querido Joey foi e o quão importante ele foi pra Ordem Paranormal ser o que é hoje. Tá, vamos por parte. Pra gente foi meio desesperador ver como o Selbit ficou. Na hora que ele falou assim, o Kian vai te finalizar. E eu até pergunto, não tem absolutamente nada que eu possa fazer. Ele disse, você tá morrendo. E aí ele rodou os dados, perguntou quanto de defesa que eu ficava. E aí eu falei 35 e ele disse, ele acerta. E é ali que caiu minha ficha. Na verdade, caiu a ficha quando o Selbit perguntou o que tá passando na cabeça do Joey. E aí o Júlio já colocou a música mais triste. Eu assim, cara, é agora então, né? É agora. E eu não tinha preparado nada. Eu não tinha pensado o que o Joey pensaria. O que eu vou responder pro Selbit quando ele perguntar o que tá passando pela mente do Joey agora que ele tá morrendo. Eu não tinha pensado nada. Eu não pensei absolutamente nada disso. Mas aí, quando eu vi o Selbit chorando, eu pensei assim, cara, é real. O Selbit tá sentindo pra caralho. E a hora que ele falou, eu não vou conseguir continuar o episódio aqui... Eu acho que até eu falo assim, oh meu Deus, eu falo assim, eu fiquei triste. Eu fiquei muito triste, porque deu pra ver que a gente coloca nosso coração e alma ali nesse projeto, né? Principalmente o Selbit. E eu não vou, sei lá, fingir falsa humildade. E pode até soar muito arrogante o que eu vou dizer. Mas o Joey realmente era um personagem muito querido. Foram muitas temporadas. O Joey participou de 48 episódios. 48 episódios. 2 deles foram o mestre que comandou, que foi o último episódio de Descongelação, e o episódio de Calamidade que o Joey é visto finalizando um dos guardas lá no Coliseu. Foram 48 episódios, cara, de um personagem. Então, só eu participei de 46, mais 3, né? Participei de 49 episódios de Ordem Paranormal. Então eu acho que o Selbit não sentiu só o Joey. Eu acho que... Eu gosto muito do Selbit, eu sei que o Selbit gosta muito de mim. Então eu acho que ele sentiu também, pô, o Luba não vai estar aqui na semana que vem, sabe? E o Selbit me falou algumas coisas, assim, depois do episódio que eu não vou falar agora, porque não cabe eu falar. Tem que ser ele na hora de falar. Porque não foi uma coisa que partiu de mim. Mas depois que tudo acabou, ele chegou e falou assim pra mim também. Outra coisa, né? Ele falou, cara, eu sinto como se eu tivesse matado uma pessoa de verdade. Ele tava muito mal. Eu tava ficando no Jean, né, nesse dia, eu voltei pro Jean, fui dormir. Eu chorei um monte também antes de dormir e tal, mas aí por motivos mais pessoais, que eu não preciso falar também. Obviamente relacionado ao Joey. E aí de manhã eu mandei mensagem pro Selbit e falei assim, cara, eu chorei muito antes de dormir. E aí o Selbit assim, amigo, eu fui dormir às 10 da manhã só. Ele falou assim, eu só consegui dormir às 10 da manhã que eu não conseguia parar de chorar. Eu senti que na hora que o Selbit começou a chorar ali no RPG, eu senti o quão forte tudo isso é. Sabe? O quão forte foi tudo ali. O quão intenso foi. Cara, a Gabi começou a chorar antes de todo mundo ali. A Gabi, ela... Na hora que o Selbit fala, eu vou te finalizar, ela já começa... Não. Ela já sentiu, sabe? Então isso foi muito doido também, cara. E aí eu fui tirar o microfone e ele assim, não precisa sair, não precisa tirar o microfone. Ele não queria que eu saísse da mesa. Eu disse, não, vou aí te dar um abraço. Aí eu fui ali, dei um abraço nele e tal. Enfim, foi difícil, eu senti que foi difícil finalizar também. Ele não ia conseguir terminar o episódio como ele queria, eu acho, mas pra mim, isso que tornou tudo muito mais real. Tudo se tornou mais
autêntico, genuíno, não sei qual é a palavra certa. Vendo seu amigo mestrando se negando a fazer o que a história mandava. Exatamente. Assim, eu não concordo quando dizem que a morte do Joey foi... Como é que eu vi algumas pessoas falando? Foi injusta, sabe? Foi uma morte que ele não terminou se sacrificando, ou foi uma morte que não foi, assim, grandiosa. Cara, pra mim, isso é o mais legal. Foi uma coisa que não foi combinada. Foi uma coisa que nós dois interpretamos como era pra interpretar. Foi a morte que o meu personagem com certeza queria. Como um soldado, como um guerreiro, que ele tava dizendo a temporada inteira, desde que eu voltei ali. Eu acho que a melhor frase que o Joey falou foi na briga com o Arthur, em que ele diz: eu não sou um herói, eu sou um guerreiro. E foi essa a morte dele. Pra mim foi incrível, cara. E é óbvio, tipo assim, o Kian estava com um personagem morrendo nas mãos dele, agarrando. Se o Kian soltasse, aí sim seria um puta metagaming. Aí não seria justo, entendeu? Com a história, não seria genuíno, eu acho. Na minha opinião, deixou um momento ainda mais emocionante, concordo. Acho que ali deu pra entender o quão grande e querido o Joey foi. Eu penso a mesma coisa, também. Sentimento pós-morte do Joey. Um dos tópicos que prepararam aqui pra eu falar. Eu vou falar bem a real. O sentimento foi... Eu fiz um negócio muito foda. Eu fiz um negócio foda pra caralho. Mas eu vou fazer outras coisas fodas também. Eu acho que foi do jeito que tinha que ser. Esse foi o sentimento. Eu fiquei triste, mas eu não fiquei infeliz. Estranho, né? Pretende fazer outro personagem? No momento, não. No momento, não. E se alguém tivesse me perguntado isso no final da primeira temporada de A Ordem Paranormal, antes de eu criar o Joey, eu teria respondido literalmente a mesma coisa. Eu teria falado, por enquanto não. E o Joey foi criado em questão de 10 minutos. Então, por enquanto não, mas quem sabe, um dia. Quem viu ele no momento da morte, porque a família e não os amigos? Exatamente aquilo que eu falei antes, acho que a Nan não tava aqui e ela vai gostar de ouvir isso. Porque o momento em que o Joey viu a irmã dele indo embora e se virando no momento de saudade, foi o último momento em que o Joey se sentiu amado pela família biológica dele. Como você e o Selbit decidiram que o Joey ia usar a máscara e como foi desistir dela? Essa é uma baita de uma pergunta mega interessante, hein? Mega interessante, hein? Ok, vamos lá. Pós e ato de desconjuração, o grupo é enviado para um lugar vazio, junto com a famigerada Seita das Máscaras. Porém, Joey não estava lá. Joey não estava com o grupo. Joey estava em um outro lugar vazio. Porém, também com a Seita das Máscaras, onde Nathaniel fala tudo pro Joey que o Joey já falou no próximo episódio, nos outros episódios também. Hoje o Joey entende o que aconteceu. Antes o Joey não tinha entendido o que aconteceu. Com as informações da Celestine, por exemplo, do Gaius, da Ordo Calamitas. Hoje o Joey entendeu. Basicamente o que a Seita das Máscaras, isso era uma cena que eu e o Selbit faríamos. Só que por algum motivo a gente nunca fez. Essa conversa do Joey com a Seita das Máscaras e do acordo. Por algum motivo o Selbit não quis fazer naquele momento. Não sei se ele planeja fazer em outro momento, e talvez eu esteja falando demais. Mas estava meio que preparado, digamos assim. E o acordo foi exatamente esse. A Seita das Máscaras e o Nathaniel disseram, olha, vocês não têm absolutamente chance nenhum contra o Kian. O Kian vai surgir, a desconjuração vai acontecer e vocês vão todos morrer. A não ser que você se junte com a gente. Foi basicamente isso que a Seita das Máscaras disse. Só que a Seita das Máscaras meio que fez uma brincadeira com as palavras. Ela deu a entender pro Joey que, olha só, ou você vem com a gente ou a gente mata todo mundo. O Joey, meio emocionado, entendeu isso. E no momento que isso aconteceu, o Joey já sabia, o Joey já tinha feito a pesquisa suficiente que ele tinha pra fazer sobre a Seita das Máscaras, porque o Joey, eu não sei se vocês lembram disso, mas em Desconjuração, no começo, foi o Joey que prendeu o Nathaniel. Porque o Joey já estava trabalhando indo atrás da Seita das Máscaras. Então, o Joey já tinha uma certa pesquisa sobre o assunto.
E depois disso tudo, o Joey entendeu que não era bem assim o que eles queriam dizer. E que Nathaniel, na verdade, também estava fazendo uma certa aposta com ele. Certo? Meio emocionado, exatamente. O Nathaniel estava fazendo uma certa aposta com o Joey. Porque o Joey era marcado, porque, sei lá, eu realmente, genuinamente, não sei exatamente o motivo, mas Nathaniel deu a entender que Joey entrando na seita das máscaras tinha um certo propósito pessoal para o Nathaniel e para a seita das máscaras, que faria o Joey, talvez... Peraí. Eu falei isso no episódio? Eu não lembro se eu falei isso no episódio. Não, eu não falei. Não, tem uma coisa que eu ia falar que eu não falei, então não faz sentido eu falar, chat. Porque isso não foi revelado no plot ainda, e aí seria um puta spoiler, mas enfim. Basicamente, Nathaniel convenceu o Joey a entrar na seita das máscaras, porque ele acreditava que o Joey podia fazer alguma coisa contra o Kian. Era isso. Isso eu falei. E aí, depois com o papo do Gaius, falando assim, olha, a seita das máscaras é um grupo que, quando alguém é tão forte a ponto de perturbar o equilíbrio... O Calango tá aí? Eu não vi o Calango. Quando alguém é tão forte a ponto de perturbar o equilíbrio, a seita das máscaras surge e fala assim, olha, você pode entrar na seita das máscaras ou você pode lutar contra a gente. A pessoa, obviamente, ia perder. Porque a seita das máscaras é extremamente poderosa e não... É basicamente uma escolha entre aspas, né? Você escolhe ou morrer ou entrar com a gente. Era basicamente isso, basicamente. Então rolou todo esse papo nesse espaço vazio do Joey com a seita das máscaras, em que o Joey finalmente aceita, porém, ele tem um pedido. Imagina o seguinte, chat. Imagina o seguinte. A seita das máscaras chega e fala assim, beleza. Nathaniel, você é forte demais. Ou você entra na seita das máscaras, ou você luta contra a gente. Nathaniel diz, beleza, eu entro sem problema nenhum, mas eu tenho um pedido especial. Eu quero que vocês ofereçam um acordo pra esse cara aqui, Joey Joke. A seita das máscaras, ok, a gente faz isso. A seita das máscaras vai falar com Joey Joke e diz, olha só, você pode entrar com a gente, se tornar poderoso, a gente pode ter alguma chance pra restaurar o equilíbrio, proteger o equilíbrio, derrotar Kian, seja lá o que for. E aí você entra, e aí a gente oferece alguma coisa pra você. Joey disse, beleza, vocês vão proteger essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Primeiro na lista era Kaiser, segundo na lista era Arthur, terceiro na lista era Dante, quarto na lista era a Erin, quinto na lista era Lucy e Fer, o sexto na lista era o Senhor Veríssimo, e aí seguia para proteção a todos os membros da Ordem. Isso estava dentro do acordo do Joey com a seita das máscaras. E assim, ó, vocês têm que entender que naquela época que o Selbit me perguntou isso, o Selbit me perguntou assim, ó, as máscaras têm uma lista, as máscaras querem uma lista de prioridades. Qual é essa lista? E aí eu escrevi pro Selbit literalmente nessa ordem. Literalmente nessa ordem. Por isso que o Joey fica olhando pro Kaiser e pro Arthur quando ele aparece no último episódio. E o Selbit fala, o Joey é como uma marca. Ele tá apontando pra quem eles querem que salve primeiro. Foi exatamente isso que o Selbit falou. Ele deu uma puta dica ali. Quando o Selbit me perguntou isso, quando o Selbit me perguntou essa lista, me pediu essa lista, eu não sabia de todos os eventos que ocorreriam. Eu não sabia de nada. Eu sabia o que o Joey sabia, literalmente. O Selbit não me revelou as coisas assim, do nada. Por que ele faria isso, afinal de contas? Mas enfim. Esse foi o acordo, basicamente. Por que esse acordo aconteceu? Tem dois motivos. Um é a história. O segundo era a minha pausa na internet também. Tinha muito mais a ver com a história do que a minha pausa. Porque eu não sei se vocês lembram, mas eu parei de fazer vídeo, parei de fazer live, eu já tinha saído de Instagram, já tinha saído de Twitter, já tinha deletado meu Twitter na época, inclusive. E eu tinha anunciado, ó, vou parar por tempo indeterminado. O Selbit veio conversar comigo. Ah, e o RPG, como é que fica? Eu disse, não, vou continuar participando. Posso continuar participando? Ele disse, ah, claro, então pode, então. Fechou. Então, assim, eu acho que teve a ver 99% com... com a história, porque o Selbit já tinha planejado esse negócio. E eu fiquei meses no RPG depois. Acho que eu fiquei uns 2, 3 meses ainda, participando todo sábado. Porque era o projeto que eu não queria parar de participar. De jeito nenhum. Eu amo aquele negócio. Então... mas chegou num ponto que eu falei assim, Selbinho, eu realmente agora queria dar um tempo absoluto. Então, se tu quiser, a gente pode já fazer essa parada da seita das máscaras. Porque já tinha acontecido, basicamente, entendeu? Então, já tinha acontecido o acordo.
quando que o Joey sairia, era uma pergunta, a gente tinha deixado no ar, basicamente. Porque era uma coisa... Vocês lembram? Foi no final, antes do hiato de desconjuração. O acordo já estava acontecendo de qualquer jeito, entendeu? Quando a Cita das Máscaras apareceu na base, que atacou a Ivete, por exemplo. Atacou entre aspas não, né? Falaram assim, Ivete, se acalma, não ataca a Cita das Máscaras, porque essa é uma péssima ideia. Então foi basicamente isso. Não foi porque eu tinha parado com qualquer coisa, com vídeo, com rede social, com live, não foi por causa disso. Não foi porque... Não foi porque eu queria sair do RPG. O Joey não se jogava na frente dos monstros lá porque, já tinha feito o acordo mesmo, foda-se, eu ia morrer. Eu não ia morrer de qualquer jeito, não tem absolutamente nada a ver. Tenho certeza que se o Joey morresse em batalha antes, não ia ser assim. Tipo, o acordo o Cellbit mudaria alguma coisa. Porque não é assim que o RPG funciona. E, enfim, é basicamente isso. Ele joga, obrigado pelos 17. Muito, muito obrigado. De Paula, obrigado pelos bits. Dúvida à toa, mas o Joey mantinha contato com a família? Não. O que a família dele pensava que ele estava fazendo no Brasil todo esse tempo? Treinando. Dessenger, muito obrigado pelos 3. Pamster, obrigado pelos 500 bits. Muito, muito obrigado. Obrigado pelo Joey. Me conforta saber que ele teve um fim que ele queria. E todos se orgulhariam. Fico muito feliz. Ana, muito obrigado pelos bits. Na sua opinião, o que fez o Joey ser tão amado pela comunidade? Cara, ele é uma pessoa carismática. O Joey é uma pessoa carismática. O Joey é mais carismático que eu, por exemplo. Ele é o cara que tá toda hora perguntando, tá tudo bem, se preocupa. Eu, Lucas, não sou assim. Não sou assim. Eu sou o tipo de pessoa que pergunta, tudo bem? A pessoa... Então, eu penso, puta que pariu. Eu só queria que, tudo, e seguisse a vida cada um pro lado. Não quero ter que ficar aqui sentado escutando. Não, o Joey é o cara que vai sentar ali, vai escutar, vai tentar consolar, vai trazer palavras de conforto e tal. Então, tipo, o Joey é uma pessoa carismática, por si só. E ao mesmo tempo, chat, assim, de novo, beirando um pouquinho de arrogância aqui, mas eu sou um bom jogador. Eu sei que eu sou um bom jogador no RPG. Eu sei que eu tenho ideia mirabolante. Eu penso numas coisas nada a ver. Ao invés de só atacar um monstro, não, quero derrubar ele, quero aqueles morceguinhos lá de O Segredo na Floresta. Mestre, posso pegar pela asa e jogar no chão e jogar em outro? Faz o teste aí pra ver se você acerta. Ok, acertei. Em Desconjuração, que eu coloquei a roupa do inimigo e fingi ser um deles pra Eren chegar lá e tocar uma granada, por exemplo. Eu faço essas coisas. Então, assim, eu sei que eu sou um bom jogador, modesto. Mas é verdade, eu sei que eu jogo bem, entendeu? A parada do Dante mostrar a memória dele. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não sabia que o Dante tinha esse poder. Mas eu pensei assim, ele entrou na mente da Beatrice pra ver o que tinha lá dentro. Vai ver que ele faz o inverso ali, de Inception, por exemplo. Eu literalmente pensei em Inception. Vocês já viram o filme Inception? O conceito do filme do Inception é, eles entram no sonho da pessoa pra descobrir segredos. E aí chega um cara e diz... Ao invés de pegar alguma coisa lá de dentro, você consegue colocar uma ideia? Eu pensei nisso, vai que o Dante consegue. E ele conseguiu, entendeu? E como foi desistir dela? Ok, falando da máscara agora. Como foi desistir da máscara? Eu vou falar um negócio pra vocês. Foi extremamente doloroso entregar a máscara do Joey. Eu vou até pegar ela aqui. Foi triste, foi foda. Eu não queria ter largado a máscara. Luba nunca largaria aquela máscara. Nunca largaria. Só que, chat, eu precisava ser fiel ao... Foi doloroso, mas tá comigo? Bom, a máscara tá aqui, né? Foi extremamente doloroso entregar essa máscara, entregar o poder que ela me dava. Inclusive, eu terminei Calamidade, Joey terminou Calamidade com 0 rituais. 0 rituais. Eu só tinha as habilidades de combatente, né? Que era a minha classe dentro do RPG. Mas 0 habilidades. Teleporte das sombras... Não mais. O que mais que eu tinha? Olhar do desespero. Não mais. E tinha uma habilidade que eu nunca usei. Uma habilidade que eu falei pro Cellbit. A gente já vai chegar lá, daí eu falo. Mas enfim, como é que foi desistir da máscara? A questão é, o Joey estava completamente quebrado espiritualmente. Já vou contar qual é a habilidade, ok? Mas deixa eu... Porque senão eu fico pulando de questão em questão. O Joey estava completamente quebrado. Ele colocou a máscara. Ele colocou a máscara num dia lá, num cemitério, na frente do túmulo simbólico da Liz, do Thiago, de outros agentes da Ordem, num cemitério. Ele colocou a máscara e, de repente, apareceu num círculo de sangue, na frente de um lugar que ele nunca viu, cheio de scripta e com um ódio incontrolável.
Ele estava sob o efeito do ódio do diabo, mas ele nem sabia. Então ele simplesmente chegou ali, matando todo mundo que ele viu. Ele não conseguia pensar em absolutamente mais nada. O Joey estava tomado pelo ódio a ponto de nem se tocar de ir atrás de Arthur, de Dante, de tentar entender o que estava acontecendo, não. Era como se ele tivesse com aqueles negócios de cavalo, sabe? Que não olha pro lado, que só olha pra frente. Então ele viu um monte de script e foi matar. Esse era o Joey. E de repente, ele encontrou aquela galera toda, tava ali se divertindo, dando uma de Beatrix Kiddo em Kill Bill, dilacerando todo mundo, cortando os membros de todo mundo. A galera foge, ele acha um papel dizendo Coliseu, alguma coisa Coliseu, então ele foi pro Coliseu tentar achar o povo. E aí o ódio foi passando, foi diminuindo, encontrou o Arthur e etc. E aí aconteceu tudo aquilo. O ponto é, não teve uma hora entre botar a máscara e tirar a máscara pro Joey. Para todos os outros personagens, houveram 1 ano de desenvolvimento. Que eles poderiam ter feito o que eles quisessem. Literalmente o que eles quisessem. Mesma coisa, O Segredo na Floresta e Desconjuração, que o Joey mudou completamente. Ele ficou mais forte, ele mudou as habilidades, ele mudou o estilo de luta, largou a arma de fogo, preferiu um arco e flecha, preferiu espada. Quando ele conversou com a magistrada, ele sofreu de novo, parecido com o mesmo efeito de ódio do diabo, do Arthur. Ele estava completamente quebrado, ele tinha acabado de brigar com o Arthur disse pra ele, literalmente, o que tu fez não serviu pra nada, porque o Kaiser não tá aqui. Então o Joey tava quebrado. Ele acreditou no que o Arthur disse. O que eu fiz não serviu pra nada, sabe? Eu abandonei todo mundo, um monte de gente morreu, eu não tava aqui, eu não vi nada, eu não pude fazer nada. E eu tô enlouquecendo. Eu preciso saber o que aconteceu. Eu preciso desse gap de 1 ano na minha cabeça, porque senão... Cara, era pro Joey estar com 0 de sanidade ali. E aí quando a magistrada disse, olha, essas não são as suas memórias, mas eu posso te entregar elas, o Joey ia aceitar. E aí ela disse, não, mas tu tem que devolver minha máscara. Tu pode devolver a máscara, porque as memórias estão na máscara. Assim, beleza, então, pode pegar. Agora, Luba, eu nunca entregaria essa máscara. Ela é descoladíssima. Ela fazia eu me teleportar pra lá e pra cá. Ela fazia eu olhar pras pessoas e elas ficarem paralisadas. Essa máscara era descoladíssima. E antes de Joe e Joe que retornaram, o Selbit me perguntou, ele me mandou uma mensagem, falou assim, vamos conversar. A gente abriu uma call no Discord e ele me perguntou, o que tu quer fazer? Eu assim, ok. Eu quero me teleportar pelas sombras, que nem a seta das máscaras dele. Aí ele, ok. Aí eu, ok, a máscara se chama Máscara do Desespero, certo? Eu quero ter uma habilidade chamada Olhar do Desespero, em que eu olho e a pessoa fica paralisada. Aí ele assim... Ok. Aí eu... Selbit. Eu quero uma habilidade chamada Portal das Sombras. Porque, por exemplo, se um dos scriptas derrubar a minha katana e eu ir pra longe dela, eu quero que um Portal das Sombras seja aberto embaixo da minha katana e ela surja no chão e voe até a minha mão. E ele... Ok. Porém, eu nunca tive a oportunidade de usar esse poder. Se eu ainda tivesse com ele, eu ia querer... Por exemplo, a hora que o Grimório cai no chão, eu ia falar, mestre, eu quero usar a habilidade Portal das Sombras pro Grimório cair e vir pra minha mão. Pelas sombras. Ele provavelmente, definitivamente, 100% de certeza não ia deixar. Não ia deixar, mas deixa eu sonhar, chat. Deixa eu sonhar. Enfim, essa era a habilidade. Eu também tinha uma habilidade chamada 1 por 1. Isso eu mencionei no episódio. Se eu desse um ataque, um dano massivo em uma pessoa, eu podia dar dano massivo em outra pessoa. Eu podia atacar outra pessoa com uma ação livre na mesma rodada. Se eu quisesse, eu teria matado todo mundo. Todo mundo naquela mansão. Literalmente todo mundo. O Gal, Boris, Damir, T-Bag, Artemis. Eu teria matado todo mundo. O Joe estava extremamente bufado. E o que eu vou revelar pra vocês, eu não sei se eu poderia ter revelado, agora foi. Não sei se o Selbit tá assistindo.
Agora foi. Joey estava com 90% de exposição paranormal quando lutou contra os scriptas na mansão. O Joey era invencível. Eu não tinha vida. Eu não tinha vida. Aparecia o ponto de interrogação / ponto de interrogação. Eu não tinha vida. Eu tinha lá, tipo, 100 / ponto de interrogação, alguma coisa assim. Se a minha vida zerasse naquele combate, o que não ia acontecer, porque eles iam ser teleportados antes, de qualquer maneira, sabe o que ia acontecer? Eu ia ficar um turno sem agir. E aí minha vida ia voltar pra 100. Era isso que ia acontecer. Eu tinha ponto de esforço também infinito. Se eu quisesse, eu teria dilacerado todo mundo. Mas, narrativamente, faria sentido Joey começar a se divertir com aquilo ali. Porque ele tava com ódio, ele tava arrogante, ele tava cheio de... Ah, ok. Eu pensei na analogia perfeita. Imagina o Goku ou o Gohan. O Gohan, quando virou Super Saiyajin 2, que ele fica brincando com o céu, porque ele tá com muito poder. E aí, de repente, dá merda, o céu se explode e mata o Goku. O Goku tem que teleportar ele pra outro mundo. É exatamente esse sentimento burro que o Joey teve. Eu vou brincar com as minhas presas, tá ligado? Era exatamente esse sentimento que o Joey tinha. Por isso que ele não matou ninguém. Ele tava com raiva, tava brigando, tava gritando, mas ele tava se divertindo. O que ele fez com a Hannah no final foi a prova de que aquele ali não era Joey Joking. Que ele tava puramente consumido com tudo que tinha de ruim nesse mundo. Se teve algum momento que Joey deixou de ser ele mesmo, foi nesse momento. Sob o efeito do Diablo. Retornando à pergunta que eu fiz no começo da live. O que você pensou e desistiu de falar quando tava rolando os dados, quando tava preso pelo Kian? Nesse momento, se eu não me engano, eu estava com 59 de vida. Se eu não me engano, eu estava com 59 de vida. Foi o momento em que eu pensei, ok, tem duas coisas que eu gostaria de fazer nesse RPG com a Relíquia de Energia. Uma delas era enfiar no peito do Kian. Só que assim, chat, existia uma chance muito grande do Kian se tornar um anfitrião por causa disso. Existia uma chance disso acontecer. E a outra coisa que eu queria fazer era pegar a lâmina de energia e enfiar no peito do Joey. Eu queria muito ter feito isso. Só pra ver o que ia dar. Se ia rolar uma explosão e eu ia levar o Kian junto ou alguma coisa do tipo. Eu queria muito ter feito isso. Então, nesse momento que eu estava com 59 de vida, que eu rolei os dados e hesitei, eu assim, pera, ainda não. Esse ainda não foi porque eu não achei que eu ia ser finalizado em uma rodada em que eu estava já com 59 de vida. 59 de vida pra mim era muita coisa, sendo que o Kian já não tinha mais ritual. Eu pensei assim, ok, 59 ainda tá safe. Errei. Errei um pouquinho. Ia dar muita merda. Eu tenho quase certeza, eu tenho 90% de certeza que não ia dar bom pro nosso lado se eu tivesse usado a lâmina de energia. Quase certeza. Porque o conceito do negócio é o caos. Então, como é que... Então, assim, ó. Usar a lâmina de energia, ok, poderia trazer algum benefício pra gente, mas também traria muita merda. Esse era o pensamento que eu tinha. E eu tava com uma espada nova também, tá ligado? Eu tava com a Shinokage. Eu tava com a Sombra da Morte. Eu queria usar aquela espada. Eu tava com uma habilidade ali mó foda. O ataque volátil. Cara, eu dei quanto de dano no Kian? 150? Alguma coisa assim, eu tava muito empolgado. Já tava tudo bem ali. Vamos lá, ainda tenho alguns outros tópicos aqui que a comunidade gostaria que eu comentasse. Se vocês tiverem alguma coisa também, poderia muito ter um episódio. E se o Joe usasse a espada de energia? Eu acho que podia ter uma série de episódios chamado EC. EC tivesse acontecido tal coisa, EC tivesse... Se o grupo tivesse escolhido o anfitrião, se o grupo tivesse não salvado o Gal... se o grupo não tivesse salvado o Gal, como é que ficaria o argumento de tentar convencer os scriptas, por exemplo, a lutar contra o Kian? Você acha que essa morte verdadeira do Joey vai impactar muito o Arthur e o Dante no futuro? Tipo, o Arthur decidir usar espadas ou algo do tipo? Eu acho que não. Acho que não sei.
Você fez um acordo pra não matar os personagens principais da mansão com o Selbit? Não. Eu não fiz acordo nenhum com o Selbit. O único acordo que eu fiz foi com... Mas, não, eu não fiz acordo nenhum. Teve uma hora que o Mount falou que o Boris ia me atacar quando todo mundo já tava correndo pro portal. Eu olhei pro Selbit e falei assim, mestre. Porque... E aí, o personagem do Luiz, o Damir, grita pro Boris, não, Boris, ele segura. Essa não é a nossa luta. Se o Boris tivesse ido pra cima de mim, ele teria morrido 100% de certeza. Porque, cara, o meu ataque médio... Eu acho que o meu ataque médio era tipo 80, sabe? E o meu ataque máximo era tipo 160 no Joey. Era uma coisa assim, ele ia morrer ali. Porque assim, ó, aí ia ser uma penalização, entendeu? Tipo, já tinha dado pra entender que eles não iam conseguir fazer nada contra mim, entendeu? Então, não ia rolar. E pra todo mundo que achou que a música Mascarado do Matheus VPS era uma profecia, sim, era uma profecia. Eu sabia desde o início que o Joey não ia ficar pra sempre na seita das máscaras. Não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que aquele ali não era o fim de Joey Joke. E devo dizer que o Selbit fez jus àquela profecia daquela música, com certeza. Com certeza era uma profecia. 1 por 1, exatamente. Alguma escolha que faria diferente? Algo na batalha, talvez. Chat, todo episódio que eu participei como Joey, eu pensei em fazer coisas diferentes. Eu saio do episódio e penso assim, eu não devia ter feito aquilo, devia ter feito outra coisa. Eu acho que teria sido legal se eu fizesse isso e não aquilo. O episódio que o Joey reaparece, que foi muito foda, muito, muito foda, a Cinematic, porque tava todo mundo esperando o diabo. Ninguém pensou em Joey. Tipo, foda-se Joey, sabe? Eles estão na mansão, tá acontecendo um monte de coisa. O que o Joey tem a ver com o negócio? Apareceu o Joey pisando em Scripta, degolando eles. Aquilo ali foi muito foda. Aquele episódio foi muito foda. Eu acho que as falas que eu fiz foram legais. As ações que eu tive foram legais. O momento de revelação do quão forte eu tava, que eu dei um soco no peito do Scripta e arranquei o coração. Isso foi muito foda. E eu saí daquele episódio pensando assim, só fiz merda. Só fiz merda. Devia ter usado outra habilidade, devia ter feito outra coisa, devia ter brincado mais, devia ter sido mais criativo nos ataques. Tem uma hora que eu falo baixinho, outra hora que eu grito. Tem uma hora, por exemplo, assim... e aí o Joey grita. Tipo, eu falo baixo, tá ligado? Mas é que no momento a gente... É que tem muita coisa acontecendo. No momento a gente tá preocupado em jogar o RPG, no momento a gente tá preocupado em fazer, querendo ou não, entreter as pessoas que estão assistindo. Então acontece muita coisa que eu saio do episódio pensando assim, foi horrível. Eu queria ter feito tudo de novo. Ainda hoje eu penso assim, eu queria ter feito aquele segundo episódio tudo de novo. De maneira diferente, sabe? Então, é difícil. É difícil. Eu acho que é normal, sabe? Eu acho que muita gente sai ali do RPG pensando a mesma coisa. E vocês, com certeza, na vida pensam isso. Eu penso isso na vida também. Putz, poderia ter feito isso. Só que se a gente vive no EC, se a gente vivesse só nos pensamentos de chuveiro, depois que a gente faz as coisas... a gente não viveria, não faria as coisas. Então, sei lá, foi como tinha que ser, eu acho. Um Arif só disso. E se não... EC não existe, exatamente. EC, tá ligado? Então, eu entendo, mas... Só pra responder a pergunta, eu me sinto um pouquinho... Às vezes, mal. Porque eu penso que eu poderia ter entregue mais. Só que, de novo, a gente sempre pensa que poderia ter feito um pouco mais. Só que não existe isso, tá ligado? Como você se sentiu com a evolução do Joey? De acordo com as temporadas? Eu me senti muito bem, eu gostei muito. Principalmente o fato de eu ter entregue a máscara e ter recuperado as memórias, visto tudo que o Joey viu durante esse 1 ano, me deu um respiro como jogador. Eu pensei assim, caralho, agora faz sentido o Joey tomar decisões racionais. Porque foi 1 semana do Joey, enxutas em 1 ano e 1 semana, onde tudo aconteceu. Onde a Liz morreu, onde a Beatrice morreu, onde o Tristan morreu, onde a Ordem foi atacada pela seita que ele tava atrás, o prisioneiro dele fugiu, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Então, aquele 1 ano que o Joey recuperou na mente dele, foi muito importante pro Joey voltar a ser um personagem inteligente, um personagem que toma decisões racionais e sabe o que tá fazendo. O Joey nunca, por exemplo, teria deixado o Sr. Veríssimo ir pra cima do Kian.
e fala, me mata. Tem uma hora que eu seguro o Dante. Eu falo assim, Dante, confia. O Joey faria isso, sabe? Porque o Sr. Veríssimo é o cara que manda, é o cara que sabe, ele é o cabeça. Então, se o Sr. Veríssimo vai fazer alguma coisa, por mais absurda que soe, o Joey não vai interferir, sabe? Ele vai ver o que vai acontecer, tá ligado? Menos 1 de intelecto. Menos 1 de intelecto não significa que o personagem não é inteligente. Significa que eu tenho desvantagem em certos dados. O que eu quis fazer com o meu personagem? Porque, assim, são personagens paranormais, chat. Então, pra fazer sentido pro sistema, eu tinha 6 pontos de atributos. Eu coloquei 1 em vigor, 1 em vigor. Eu coloquei 1 em vigor, 3 em força e 2 em agilidade. Só que, pra isso ser possível, pra eu... Qual era o cálculo que eu fiz? Eu não lembro. Mas, enfim, pra dar certo do jeito que eu queria, eu poderia... O Selbit permitiu que eu tirasse 1 de intelecto. Pra eu ter menos 1. E aí eu poderia... eu tinha 5 pontos de atributo. Aí eu poderia tirar menos 1. Eu podia tirar 1 de algum outro e ficar com menos 1. Jogar 2 dados e dar o valor menor. Pra ter 1 ponto a mais em outra coisa. Era basicamente isso. Exatamente isso. É isso aí mesmo. Então, menos 1 de intelecto não significa necessariamente que o personagem é tolo. Burro, tá ligado? Não é... É mais parte do sistema... E 1 de presença. Muito obrigado, mestres Impluís. Muito obrigado. Você queria que o Joey tivesse transcendido e visto o Daniel e a marca de vocês? Nada garante que o Joey veria. E assim, ó... Eu não sei se eu posso revelar essas coisas. O Joey não transcendeu porque colocar a máscara já foi como se eu tivesse transcendido. O Joey tinha mais exposição paranormal que todo mundo ali. O Joey tinha 60% de exposição paranormal. 65. 65? 60 ou 65 de exposição paranormal. O pessoal tinha 55. Então por isso que eu não transcendi. Vou levar um grito do Selbit. Deixa eu ver se ele tá mandando mensagem no WhatsApp. Ele não tá mandando mensagem no WhatsApp, tá tudo certo. Tá tudo certo. Alguma escolha que faria diferente? Algo na batalha, talvez? Ok, esse aqui já respondi. Curiosidades da lore que ele ainda não tinha revelado. Ok, vamos às curiosidades da lore. Ele tava jogando RPG. Então tá... Nossa, agora eu posso falar tudo. Agora tá liberadíssimo. Curiosidades da lore que ele ainda não tinha revelado. Ok. 2 perguntas para os fanfiqueiros. Definiu a sexualidade ao longo do tempo? Não. Tinha ou não interesse na Erin? No começo... Sim, só que eu não diria que... O Joey é um cara muito inocente. E assim, eu considerei muito o fato dele ter crescido no Japão e os relacionamentos no Japão serem um pouco mais frios, sabe? Tem japonês que aceita namorar com outro japonês sem nunca terem se beijado antes. Isso é até comum em alguns lugares. Então eu levei isso em consideração. O que o Joey sentia pela Erin era um... No começo foi uma admiração muito grande, pelo fato dela ter um monte de explosivo e o Joey ter um certo vício, né? Um certo trauma que ele tinha criado, um trauma entre aspas, né? Por arma de fogo, explosão e etc. E depois, obviamente, virou um interesse mais genuíno de pessoa mesmo. Só que era um sentimento mais puro, assim, não era uma coisa... Definitivamente não era a mesma coisa que a Erin sentia por ele, por exemplo. Por isso que o Joey negou o beijo no final, basicamente. Qual expressão, frase que ele acha que definiria o Joey? Qual expressão / frase que ele acha que definiria o Joey? Uma frase ou uma expressão? Tatakai. Eu não sei essa. Desenvolvimento do Joey de O Segredo na Floresta pro Joey de Calamidade. Cara, eu acho que foi um desenvolvimento muito legal de fazer. Foi um cara que amadureceu muito. E assim, nossa, cara, eu tinha tanta coisa pra... Tinha tanta coisa pra contar durante os episódios do Joey. Eu tenho tanta coisa ainda pra falar desse personagem que eu fico criando na minha cabeça que eu sinto que eu não tive tempo. Momento que ele parou de se ver como um herói e começou a se ver como um guerreiro. O Joey nunca se viu como um herói. Nunca. Nunca se viu como um herói. Ele sempre se viu como um guerreiro. Yuki Calera não é irmã do Joey. Não, definitivamente não é irmã do Joey. De onde é que tiraram isso? Comic, muito obrigado pelo sub.
Evi Werner, muito obrigado pelo Prime. Marcele, muito obrigado pelo Prime. Vitória, claro, muito obrigado pelo Prime. Júnior, muito obrigado pelo Prime. Ai, Julia, obrigado pelos bits. Desculpa se você já tinha falado isso. Cheguei agora e há pouco na live. Mas o que você, Luba, achou do Joey ter tentado se juntar com o time Kian para derrotar o Kian? Peraí. O que você, Luba, achou do Joey ter tentado se juntar com o time Kian para derrotar o Kian? Ok. Aquilo foi foda e o Messi ficou atordoado. Se pá, por isso que ele te matou. Não. Não tem outra coisa mais Joey do que aquilo. Ele ir pra cima dos caras desarmado, depois de ter percebido como o Kian tava mentindo pra todo mundo, como as coisas que ele tava dizendo não faziam sentido nenhum. Não, eu vou parar o paranormal, eu vou acabar com o sofrimento, não sei o quê. Mas os métodos que ele usa é completamente o oposto do que ele diz. Não tem nada mais Joey do que aquilo. Chegar ali na frente de todo mundo desarmado. Eu acho que essa foi a diferença. Essa foi a diferença do discurso da Karina, por exemplo, do Dante. É que o Joey foi pra cima deles desarmado. O Joey não deu um ataque em ninguém. E saiu também full life, full sanidade, que o Joey não sofreu nada. E porra, chat, de novo, eu sei jogar. Eu sei jogar. Eu sabia o que dizer. Dentro do universo de Ordem Paranormal, sem metagaming nenhum, o Joey usou todos os argumentos que ele tinha possíveis e convenceu. O que você achava mais divertido em interpretar o Joey? As cenas de luta, tudo. Eu gostava de tudo. Eu gostava de conversar com os personagens, eu gostava das cenas de batalha. Eu sentia que eu podia ser bastante criativo. Só que eu provavelmente... Eu gostaria de ter narrado... Aí entra aquela história de novo, né? Eu poderia ter... Não, eu gostava de narrar as lutas. Eu gostava do jeito ciumento do Joey. Eu gostava de aloprar. Nossa, cara, eu adorava aloprar como Joey. Meu Deus do céu, eu aloprava tudo. Eu aloprava todo mundo, eu perturbava todo mundo. Eu gostava da certa contradição do Joey. Porque eu acho que todo mundo é um pouco assim. Por exemplo... Caralho, cuidado com palavrão, tá ligado? Literalmente essa leve hipocrisia. Ele fazer coisas inesperadas, por exemplo, pegar um cigarro do Arthur, fumar e não tossir. Talvez ele se acostumou com a... O que eu ia falar não faz sentido. Eu ia falar ele se acostumou com a fumaça das sombras, mas não faz sentido nenhum. Eu gostava de aloprar, sabe? O clássico exemplo de O Segredo na Floresta, que o Joey sai correndo pra chamar o vilão, que era o ferreiro, pra torre do bonzinho, porque a gente achava que o porteiro que era o malvado. Adorava aloprar desse jeito, cara. O próprio último episódio, em que ia ter um puta PVP, e eu cheguei lá. Não vai ter porque vocês querem briga? Não vai ter. Tá ligado? Adorava aloprar. Como foi a experiência de ter a oportunidade de desenvolver o personagem por 3 temporadas? Muito bom, assim. Muito, muito bom. Não teve tanto tempo de desenvolver entre Desconjuração e Calamidade, mas ainda assim foi muito, muito legal. Talvez isso tenha sido mais legal pelo fato de que o Joey não fez muita coisa por fora. Por fora, tá ligado? Porque se o Joey tivesse feito coisas por fora entre Desconjuração e Calamidade, ele teria voltado pra escola, onde ele ensinava ginástica pra criança e adolescente. Ele voltaria a trabalhar em casos menores e mais específicos, tipo Supernatural nas primeiras temporadas. Que o Joey vai lá, pesquisa alguma coisa, descobre que tem alguma coisa estranha acontecendo em tal lugar, ele vai lá e coisa, entendeu? É isso que eu penso que o Joey fez entre O Segredo na Floresta e Desconjuração, por exemplo. Teria feito a mesma coisa entre entre Desconjuração e Calamidade. O Joey em algum momento foi desvirtuado pelo ódio, tirando a situação do diabo, ou o coração dele sempre permaneceu o mesmo? Eu gosto de pensar que sempre permaneceu o mesmo. Tirando... É que ódio é uma palavra muito forte, né? O Joey com certeza sentiu raiva em muitos momentos. Mas agora eu tô pensando, sabe? Se em algum momento o Joey agiu por raiva em algum momento de batalha. Talvez contra o Viajante. Chat, o Viajante é o cara que tinha várias caras, né? Esse era o Viajante? Só pra ter certeza. Sim? Ok. Eu não lembro. Eu não lembro. Talvez nesse momento em que eu anuncio pro Selbit que o Joey arrancou a cabeça do Viajante e continuou dando porrada. Por, 2 minutos sem parar. Até ele não aguentar mais e perder todas as forças. Talvez nesse momento ele tenha realmente, genuinamente agido com raiva. Mas, fora isso, eu não consigo lembrar de nenhum outro momento em que o Joey agiu inconsequentemente por raiva, ao invés de racionalizar um momento da batalha, por exemplo, tá ligado?
O que o Daniel falaria pro Joey, ou o contrário? Essa pergunta, a resposta pra essa pergunta, eu tinha pensado caso o Joey transcendesse e o Daniel fizesse essa pergunta pro... o Selbit perguntaria pra mim. O Selbit tivesse perguntado pra mim, o que o Daniel disse pro Joey agora? Essa resposta eu tinha pensado. Não sei se você já falou, Lua, mas você sempre soube que iria voltar em Calamidade? Ou foi depois de algum tempo? Ou foi nada que o mestre chegou e disse? Eu sempre soube. O que o Joey pensava do Luciano? Porque ele defendeu a honra do Luciano por Kian. E até chamou ele de amigo. O que é surpreendentemente depois de todos os desentendimentos que eles tiveram. E a resistência do Joey em confiar no Luciano mesmo quando ele tava tentando. É que assim, pré-memórias da máscara que o Joey recuperou, provavelmente não teria mudado muita coisa. O Joey não teria gostado muito do Luciano. Pós-memórias da máscara, o Joey entendeu que o Luciano foi tão vítima como qualquer outra pessoa. E também o Joey entendeu que nem sempre os fins justificam os meios, mas às vezes os fins justificam os meios também. Então não adiantava mais ficar jogando na cara, entre aspas, né, as coisas ruins que o Luciano fez na cara dele, sendo que o Joey também fez coisas horríveis, sendo que a Karina, sendo que um monte de membro da Ordem fez coisas horríveis, sendo que também os scriptas fizeram coisas horríveis. A questão é que tudo isso era muito menor do que derrotar Kian. Então, o Joey entendeu que o Luciano era mais uma vítima. E também o Joey entendeu que o Luciano respeitava muito ele no final de Desconjuração. Luciano e Fernando, no caso. O Fernando nem tanto, né? Mas o Luciano. O Joey não interagiu tanto com o Fernando em si. Inclusive, o Joey não dava muita bola, né? Tipo, ele se transformava assim, não tenho paciência pra isso de novo. Bateu um pouquinho de Daniel ali no Joey, tipo, lida com isso aí, eu não tenho tempo, não. Mas o que o Joey pensava do Luciano? Pensava que ele era... É que assim... Talvez que ninguém tava com as mãos limpas ali. Nem ele e nem ninguém. Então não tinha o porquê ficar guardando esse tipo de rancor do Luciano. O Joey tinha um senso de justiça muito puro, sabe? O justiceiro. Ele não pode fazer nada de errado. Ele não pode pisar fora. Ele não pode dar uma bola fora. Porque senão ele deixa de ser perfeito. E ele tem que ser perfeito e etc. Então nisso o Joey mudou. Eu acho que foi isso que fez o Joey entender que o Luciano, sim, foi amigo dele. Eles lutaram juntos. E eu acho que teve um pouco de raiva contra o Kian em relação ao Luciano, porque é como se o Joey entendeu que o Kian tirou todas as chances do Luciano ou se redimir, ou fazer coisas novas, ou fazer coisas boas, ou viver com o Fernando. O Kian tirou isso dele. Então o Joey viu o Luciano como uma vítima também do Kian. Você considerou usar a Relic em algum momento? Sim. Sim. Só que o Joey não sabia que ia ser finalizado em 2 socos. 2 ações, né? Não 2 socos. Como chama o amigo japonês dele que morreu? Taka. Qual elemento você gostaria que o Joey se conectasse se ele transcendesse depois de 50%? Joey transcendeu e estava com mais de 50%. Porém, eu não sei qual era a afinidade do Joey até agora. Mas eu gostaria que fosse conhecimento ou medo. Nathaniel é conchinha maior ou menor? Nathaniel definitivamente é um cara muito poderoso dentro de Ordem Paranormal e eu não sei o porquê. Ninguém sabe, na verdade, a não ser o mestrinho. Qual é o nome da irmã do Joey? Essa eu não tinha pensado ainda. Qual é o aniversário dele? Não tinha pensado também. Esses 2 últimos, se não tiver, inventa agora, por favor. Dá isso pra gente. Meu Deus do céu, tá. Qual o nome da irmã do Joey? Pera aí. O jeito que eu bolo o nome pros personagens tem a ver com o significado antes do nome, tá? Joa. Não vai ser Joa, chat. Não vai ser Joa, chat. Não vai ser Jocelyn também, pô. Putz, achei um significado bom aqui, mas o nome é feio. Olha, apareceu Yuki aqui. A lista de significados para Yuki é extensa, mas separamos aqui os mais belos. Felicidade, sorte, gentileza abundante. Nossa, igual a personagem da Calera. Gentileza abundante, ela passa, a gentileza vai surgindo assim no chão. Ele também pode se referir à neve e em alguns lugares é impregnado em crianças de ambos sexos. Outro significado emblemático fala sobre pessoas
perseverantes que apresentam coragem mesmo diante do frio da neve. Olha que bonito, chat, que bonito. Pessoas perseverantes que apresentam coragem mesmo diante do frio e da neve. Inclusive, isso não foi uma crítica negativa à personagem da Calera, inclusive. Eu achei que ela interpretou muito bem a personagem, a personalidade da personagem que ela queria que tivesse. Eu não pensei ainda num nome pra irmã do Joey, mas eu tive uma ideia. 15 de maio de 1996. Pronto. Não vai ser o meu aniversário. 17 de novembro de 1996. Esse é o aniversário de Joey Joking. Eu sabia que alguém no chat ia falar escorpiano. Ok. Eu tive uma ideia sobre a irmã do Joey e depois eu executo, chat. Depois eu executo. Essa é mais uma curiosidade porque eu amo as coincidências do RPG. O Joey morreu com a espada dele cravada nele que nem a Liz, suspensa no ar que nem o Thiago, pelas mãos do Kian que nem o Kaiser e servindo de escudo pra equipe que nem o Chris. Só que a diferença é que ele sabia que a Ordem ia ganhar dessa vez. O que você acha desse detalhe? Eu acho que igual o Thiago, ele morreu sabendo que o grupo ia ganhar. O Thiago sabia que a explosão levaria o Deus da Morte junto e o Joey sabia que o Kian ali já tinha broxado demais. E Duranter, obrigado pelos bits. E essas coincidências do RPG são muito loucas, cara. Luba, primeiramente gostaria de te agradecer por nos apresentar o Joey e nos acompanhar durante 3 temporadas com ele. Qual você diria que são seus momentos favoritos do Arthur e do Joey, Kaiser e Joey individualmente e como um trio? Cara, essa pergunta é muito complicada, mas eu gosto muito dos momentos mais bobinhos dos amigos, sabe? Eu gosto muito do Joey falando pro Kaiser. Você tá muito rabugento, e quando a gente chegar em casa a gente vai conversar. Eu gosto muito desses momentos, esses são os meus favoritos. Os momentos favoritos do Joey, pra mim, individualmente, são os que ele finaliza alguns boss, tá ligado? O viajante que ele arranca a cabeça, como ele tinha arrancado do Tristan. A finalização do anfitrião. Esses momentos de batalha eu acho muito massa. E pra mim, um dos momentos muito fodas foi o Joey o Selbit ter permitido, né, que um dos ataques poderosos do Joey foi ele formando o kanji de morte nas costas do Kian com a espada. Eu acho que esse momento foi descoladíssimo. Eu queria muito ver umas animação, umas fanart disso, mas eu acho complicado também. Outra coisa, qual a sua opinião pessoal sobre a fala do Kian? Eu posso te levar para o lugar onde ele ainda existe, sobre o Kaiser. Um abraço. Eu acho que é uma das mentiras do Kian. Eu acho que é... Eu pensei, assim, ó, Luba, pensei assim, ó, cara, isso aí é a joia da realidade do Thanos. A realidade pode ser o que eu quiser. Entendeu? Porque o Kian fala depois, eu posso te colocar com as pessoas que você ama, eu posso criar ilusões deles, eu posso, fazer tudo o que tu quiser, só que não é real, não é verdade, sabe? O Kian é um mentiroso, esse é o ponto. Então por isso que o Joey não se levou tanto pra fala dele, tá ligado? Parabéns, Luba, conseguiu deixar o Kian mais descolado do que ele já era. Isso é verdade, cara, ele ficou com kanji de morte nas costas. Aparentemente ele reviveu a irmã do Gal num espaço-tempo nada a ver lá, que a galera chama de Tenebris, né? Tenebris significa escuridão, ou escuro, ou apagado, em latim, se eu não me engano. Tem uma peça, inclusive. Trevas. Ok, se chama Trevas. Eu não sei, não dá pra saber o que o Kian fala que é verdade ou que não é verdade. Mas vamos ver. Eu não sei se... Minha opinião pessoal sobre histórias no geral. Eu acho que quando você traz personagens que já foram embora. No caso, que morreram. Eu tô usando palavras amenas. Mas assim, trazer personagens que já morreram. Acabou o negócio. Trazer eles de volta meio que me deixa que nem um Kian. Ou seja, broxado. Um pouco. Não posso falar. Seria spoiler. Seria spoiler de uma série muito famosa de anime. Seria spoiler, não posso falar isso. Mas me deixou broxado em relação a essa série de anime, que eu não vou falar qual é, porque senão seria spoiler. Mas enfim. Cara, Dragon Ball é um perfeito exemplo disso também. É verdade, Dragon Ball... Não vou falar, não vou spoiler. E o Gal, você, Luba, salvaria?
Não sei. No estado em que o Joe estava, não. Mas enfim, Dragon Ball é um perfeito exemplo disso, porque, tipo assim, ó, Dragon Ball ficou chato. A história de Dragon Ball é meme. Primeiro que a história de Dragon Ball virou um meme completo. Do que era em Dragon Ball, por exemplo. Porque, porra, morte não significa literalmente nada naquele anime. Na história inteira não significa nada. Porque, tipo, primeiro tu traz as pessoas com as esferas do dragão de volta pra vida. Putz. Mas só dá pra trazer de volta a vida uma vez só. Se a pessoa morreu de novo, não tem muito o que fazer. Ah, mas a gente pode viajar pra esse outro planeta, que as esferas do dragão são mais fortes ainda, e pode trazer de volta quantas vezes quiser. Inclusive tem 3 pedidos. Meu Deus, oh my god. Oh, uau. Então beleza, né? Vamos pra esse planeta. Pronto, trouxemos todo mundo de volta. Putz, mas aí a gente precisa de umas esferas um pouquinho mais fortes, sabe? Ah, vamos pegar as esferas... As super esferas do dragão. Que são do tamanho de planetas. Aí a gente faz um puta pedido aqui. Pra viajar no tempo e virar imortal e não sei o que, o caralho A4. Show. Daqui a pouco vai ter a hiper esfera do dragão, que vai ser o universo inteiro. Daqui a pouco vai ter as super duper hiper mega dupers esferas do dragão. Que formam a galáxia inteira, tá ligado? E aí tu pode fazer o quê? Nem tem mais o que fazer. Enfim, eu acho que trazer personagens mortos, tipo, mortos. Não que sumiram misteriosamente, mas mortos. Eu acho que quebra um pouco. Enfim. No mangá já tem, tá de zoeira. Existe outra esfera do dragão mais forte que a super esfera do dragão no mangá já? Não é possível, velho. Tira o peso, exatamente. Eu acho que tira o peso. Exatamente. Eu queria terminar essa live agradecendo de coração. De coração, tá? De verdade. Todo o carinho que vocês deram pro Joey nesse tempo todo. Eu não quero que esse seja o fim do personagem. Eu tô com algumas ideias, com alguns planos. E se tudo der certo, eu consigo trabalhar com o Selbit nele. Nesses planos, no caso. Neles. Tô falando tudo errado. Porque eu não sei fazer final de agradecimento bonitinho. Mas eu tô de verdade muito feliz com o que foi construído ao longo desse tempo. Como eu falei no RPG, é um personagem que tem muito de mim nele. Muito do Luba nele. Então... eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz do início ao fim, do primeiro episódio ao último episódio. Fico pensando que poderia ter feito coisas melhores, coisas diferentes, coisas... enfim. Mas eu acho que... o fato de eu pensar isso só faz tudo que aconteceu ser muito genuíno e do jeito que tinha que ser pra ser legal. E durar o tempo necessário para ser inesquecível. Fico muito, muito feliz. E eu tô bem feliz. Eu tô bem feliz também com as fanarts, com as mensagens que vocês mandaram na hashtag. Eu tô realmente muito feliz. Muito feliz. E eu queria pedir... eu não quero ser invasivo quanto aos sentimentos de vocês. Eu sei que muita gente sentiu muito, 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 muito a morte do Joey. Tipo com aquele meme... e aí, filho, tá tudo bem? E aí a pessoa tá ali na frente do computador chorando por personagem fictício, etc. De novo, não quero ser invasivo com os sentimentos de vocês, mas eu queria que vocês ficassem felizes pelo jeito que as coisas aconteceram, sabe? Porque não é o fim do personagem. É o fim da história dele ali dentro. Mas eu não acho que seja o fim do personagem. A mesma coisa, por exemplo... putz, o Luba desistiu, o Joey entregou a máscara, ele não tem mais a máscara. E os cosplays, como é que ficam? Ficam com a máscara também. Eu tô com a máscara, não vou jogar ela fora. Tudo que foi construído não deixou de existir. É isso que eu quero dizer. Mas eu super entendo quem ficou mal, porque eu também fiquei um pouquinho triste. Eu chorei muito antes de dormir. Me dá ela? Não. Vou ficando por aqui. Muito, muito obrigado, Gabs. Muito obrigado pelos beats. O Joey foi incrível, ele foi necessário e inesquecível. Muito obrigado por me fazer feliz por meio dele. Chat, Joey que ainda vive. Tá bom? Vou ficando por aqui, tá? Fiquem bem. Até mais.